Boa tarde, queridos. Graça e paz. Como é bom ver o rosto de muitas pessoas aqui, numa tarde tão bonita como essa, né, Dona Lourdes? E nós vamos ter um momento de meditação na palavra do Senhor. E o tema que eu quero propor aos irmãos é o que fazer em tempos de crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 1, o versículo de número 9. Um texto extremamente conhecido por todos, a gente conhece muito bem, de cor e salteado. Diz assim as Escrituras: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vou ler mais uma vez: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Que o Senhor fale aos nossos corações através da santa palavra dEle, em nome de Jesus, amém. Nós estamos nos aproximando dos Jogos Olímpicos. Eu gosto muito dessa data, porque eu tenho a oportunidade de ver alguns esportes que não é comum da nossa cultura. E apesar de não acompanhar tudo, eu gosto muito da modalidade do atletismo. E a gente percebe que em uma modalidade específica do atletismo, nós temos a corrida com o bastão. A corrida com bastão, ela funciona que quando uma pessoa sai correndo com um bastão na mão, ela precisa entregar para outra pessoa, para que ela complete aquela corrida. Pois bem, eu estou falando isso porque nós estamos entrando aqui num contexto extremamente interessante. Moisés, que era o grande símbolo de liderança da igreja, ou liderança dos hebreus, perdão, ele havia falecido e agora necessitava de uma nova liderança, alguém que pudesse conduzir ou terminar de conduzir o povo até a terra de Canaã. E toda essa responsabilidade sobrecaiu nos braços de Josué. Só que pensa bem, tudo que nós estamos vivendo em dificuldade, às vezes para poder liderar a nossa própria família, agora Josué deveria liderar uma nação numerosa, uma nação que estava conquistando uma terra, uma nação que deveria agora assumir uma nova identidade, uma nova cultura, ter novos afazeres, novas profissões. Era uma responsabilidade em tanto. E naturalmente, quando nós assumimos algumas responsabilidades a mais, ou algumas dificuldades que surgem no nosso cotidiano, o que vem no nosso coração? O temor. O temor. O espanto. Quando a gente vive certas situações que nós estamos olhando, por exemplo, na semana passada, como foi pregado pelo pastor Jefferson no dia de ontem, que a gente vê toda uma questão de ideologia sendo colocada goela abaixo na nossa sociedade. Isso traz um espanto, isso traz um temor. Só que a palavra aqui de Deus quer nos ensinar como lidar em situações dessas crises, ou nesses tempos de dificuldades ou mudanças. Talvez você esteja nos assistindo, ou me assistindo aqui falar a respeito de crise, e talvez a sua vida esteja uma beleza. Ou talvez o contrário disso, esteja totalmente sem perspectiva. Mas a verdade é que enquanto nós estamos caminhando com Cristo, nós vamos percebendo alguns dilemas que às vezes são mais brandos e algumas vezes são mais pesados na nossa caminhada. Sempre o povo de Deus que se propõe a andar com retidão e santidade na presença de Deus, na presença dEle, vai sofrer algum tipo de retaliação. Nós estamos vendo toda essa movimentação social, mas isso não é novidade. Talvez seja mais
escancarado no dia de hoje por conta das mídias, por conta da internet. Mas nada é novo debaixo do sol, já dizia o autor de Eclesiastes. Nada é novo, isso já acontecia. Só que nesses momentos que nós vamos vendo, em que existe uma responsabilidade agora também nas nossas vidas, assim como teve na vida de Josué, nós precisamos conduzir a nossa sociedade enquanto igreja para caminhos que sejam retos diante do Senhor. Entendendo que a igreja do Senhor, ela é uma liderança, ela é um fator que contribui e muda, através do Espírito Santo, obviamente, a vida de seres humanos pecadores. E é justamente isso que esse texto em especial está falando. O livro de Josué, ele aponta que Deus está ali animando o seu servo para a nova empreitada. Uma nova empreitada que agora tem outros desafios. Fazendo um link direto para os nossos dias, nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente do que era 10 anos atrás. E eu posso dizer isso com mais tranquilidade, porque 10 anos atrás eu tinha 20 e poucos anos. Mas você que é talvez um pouco mais velho do que eu, ou alguns anos mais velho que eu, você vai perceber que isso mudou muito desde a década de 60, 70, 80, nos anos 90, enfim. As coisas vão mudando. Só que a posição da igreja deve manter a mesma, confiando no Deus Todo-Poderoso. Porque pode vir problemas de cunho social, pode vir problemas de cunho político, pode vir problemas de cunho moral na nossa sociedade. A resposta sempre será a resposta que vem da palavra do Senhor. E quando eu vejo esse texto, extremamente profundo, apesar de pequeno em um versículo, eu percebo que em tempos de dificuldades, de crises ou de tomadas de decisão, nós precisamos ter a consciência de algumas coisas que eu quero apontar. A primeira delas é no começo do versículo. É a expressão ou a pergunta retórica que o Senhor faz a Josué, que está agora assumindo a responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés. Não te mandei eu? Quando Deus ele fala essa expressão a Josué, ele está dizendo, olha, eu estou te ordenando e não só estou te dando um tapinha nas suas costas para você ir e triunfar. Eu estou te mandando, mas com toda a provisão que você precisa para poder enfrentar esse mundo tenebroso, para você enfrentar essa liderança que para você é uma novidade, Josué. Então, quando eu percebo que essa pergunta, ela não vem numa tônica de querer que alguém responda, mas sim de fazer uma reflexão, eu percebo que Deus está mostrando o seu próprio caráter. Será que a gente percebe isso? Que Deus, ao longo da sua revelação nas Escrituras, e também no que a gente chama de revelação geral na natureza, Ele está demonstrando o seu caráter. Ele demonstra o seu caráter, sim, de maneira falada nas Escrituras, mas Ele também demonstra o seu caráter, por exemplo, nas estações do ano. Estamos no inverno. Alguns irmãos estão agasalhados, outros já pegaram um cantinho que tem ao sol. Mas tudo isso é manifestação do caráter de Deus. Tudo isso é manifestação daquele que nunca mudou. E quando ele fala, não te mandei eu, ó Josué, não sou eu o seu Deus, não sou eu quem livrou todos da terra do Egito e coloquei agora vocês diante de uma situação que é extremamente benevolente para vocês. Deus vai mostrando o caráter à medida que nós vamos assumindo as nossas responsabilidades. Ah, pastor, mas talvez essa palavra não seja tão oportuna para mim, porque eu já estou passando o meu bastão. Ok, pode ser que você pense assim, mas como é o bastão que você está passando para a próxima geração?
O que você tem ainda para contribuir? Será que os fiapos de cabelo branco que surgem na sua cabeça não é uma contribuição para essa sociedade que precisa aprender tanto com a experiência? De pessoas que enfrentaram muitos dilemas nas suas juventudes, de pessoas que enfrentaram problemas sérios de saúde lá no passado, que viram seus entes queridos irem embora por conta da morte. Será que você não pode contribuir nessa sociedade que está tão sem perspectiva, ou que olha apenas um lado? E quando a gente se propõe a trabalhar nesse sentido para Deus, a atender esse chamado, a obedecer essa ordem, nós vamos recordando de que Deus, em todo momento da história, Ele não mudou, Ele sempre deu as armas certas para o seu povo, para poder lutar contra os problemas, seja qualquer que for. Deus sempre vai tratando o povo de acordo com o espírito da época, digamos assim. Não te mandei eu? Josué, presta atenção. E talvez eu poderia dizer isso para mim: Pedro, presta atenção. Será que Deus, Ele está mesmo falando para eu ir pregar o Evangelho, para eu ir fazer a diferença, ser sal e luz, sem me dar nenhum tipo de capacitação? Essa não é uma verdade. A verdade é que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consolador, Ele convence sim dos nossos pecados, mas Ele também capacita as nossas vidas para que nós possamos ser bênção lá fora. Por que o mundo está tão em treva? Talvez seja porque a igreja parou de brilhar como deveria brilhar. Talvez a igreja deixou de ser um espelho que reluz a luz de Cristo, a luz da cruz. E às vezes a gente vai vendo aquela multidão em passeatas, vandalismo, ou qualquer outro tipo de movimento, e a gente fala assim: o que sou eu diante de toda essa situação? Eu já não tenho mais vigor físico. Mas a gente se lembra das palavras do profeta Isaías, que os jovens, eles caem de cansados, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, eles voam alto como águia. A gente precisa tomar essa palavra no nosso coração, e não pensar que a nossa vida é irrelevante diante dessa sociedade tão corrompida. Talvez a sua envergadura em atingir uma nação inteira seja pequena, mas você pode fazer a diferença na vida do seu vizinho. Você pode fazer a diferença na vida do padeiro que você vai buscar o pão, do balconista que te atende. Você pode fazer a diferença de um jovem, um adolescente que passa na igreja e de repente você sente no seu coração de falar uma palavra de incentivo, e às vezes não faz. Para os mais novos também, de animar aqueles que estão desanimados na fé, que se sentem às vezes sem vigor físico. Então o texto está me mostrando que Deus vai revelando o caráter, um caráter providencial. Não te mandei eu, se eu te mandei, Josué, vai, porque eu vou providenciar tudo o que você precisa para batalhar contra esse mundo. Então, em primeiro aspecto, como lidar com as crises, as tomadas de decisões, é entender que Deus, Ele é o Deus que providencia todas as coisas em nossa vida. E quando eu falo todas as coisas, não estou falando no sentido da totalidade, porque eu não tenho um barco, eu tenho um carro, um automóvel. E quando eu falo todas as coisas, eu estou falando a respeito de todas as nossas coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Não é assim que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, quais são essas coisas?
O discurso anterior, em Mateus 6, era justamente isso, falando que, olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como deles. Olha os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam, e Deus vai sustentando. Então Deus, Ele está sempre providenciando tudo o que você precisa, e não exatamente tudo que você quer. Se você está de pé, é porque o Senhor, louvado seja o nome dEle, te deu tudo o que você precisa. E a palavra é: não te mandei eu. Às vezes a gente precisa ter sensibilidade em escutar a voz do Senhor, desse chamado. Porque se há manifestações violentas, se há algum tipo de ideologia sendo levantada que fere totalmente as Escrituras, a gente deve se posicionar. Ah, mas quem sou eu para discutir com doutores? Quem são os doutores para discutir contra o Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta. E é o Espírito Santo de Deus que confronta essas pessoas e que vai transformar ou não. O nosso desejo é que transforme, mas se não transformar, a gente sabe qual é o fim dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, é entender que o caráter de Deus, ele é providencial. Em segundo lugar, é entender que nós temos oscilações. É entender que nós temos dias bons e dias ruins. Reparem, Josué está num contexto de receber uma nova responsabilidade. E olha o imperativo, a ordem que Deus está dando: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Deus não estaria falando isso com Josué se ele não estivesse num momento de fraqueza ou precisando de escutar essa palavra de imperativo de ser forte. Josué estava precisando escutar talvez essa palavra de encorajamento: seja corajoso, porque talvez no coração dele passou um acovardamento que é natural diante de uma situação de extrema responsabilidade. Talvez no coração dele passou algum temor, e com certeza muito espanto. Mas olha que Deus, Ele traz uma palavra de incentivo, mas ao mesmo tempo mostra a nossa fragilidade. Se existe uma ordenança de nós sermos fortes, corajosos, de não temer e não se espantar, é porque nós estamos suscetíveis ao contrário de tudo isso. Nós estamos suscetíveis a ser fracos, acovardados, temerosos, espantados. Só que às vezes a gente não olha para dentro da gente. A gente não faz esse autoexame, um autoexame que é de fato importantíssimo para a nossa vida, tanto que o apóstolo Paulo, ao ministrar, ao ensinar a respeito da ministração da ceia, ele fala justamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa às vezes entrar no íntimo do nosso coração e ver quais são os nossos temores, quais são os nossos espantos, as nossas fraquezas e as nossas covardias. Mas ao mesmo tempo que nós identificamos todas essas 4 características, nós devemos tomar para nós essa palavra também, de que nós devemos ser fortes e corajosos, e não temer, e não ter nenhum tipo de espanto. Ah, mas eu nunca vi algo tão assim. Eu nunca vi uma sociedade dessa maneira, eu nunca vi algo acontecendo tão rápido como está acontecendo no nosso país, no mundo inteiro. Não te espantes. Não te espantes. Eu tenho medo, pastor. Então tenha medo. Porque o mesmo Deus que deu todas as prerrogativas para Josué ser um grande líder,
Ele também pode fortalecer a sua vida. Ele pode também fazer com que a sua vida seja uma bênção extrema. Então, em primeiro lugar, é entender o caráter de Deus. Um caráter providencial. Em segundo lugar, a gente tem que entender quem somos nós diante de Deus. Pessoas que são muitas vezes enfraquecidas ou frágeis, desencorajadas, temerosas, espantadas. Mas, quando há a habitação do Espírito Santo, nós temos absoluta certeza da vitória. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Será que a gente entende o que a gente está cantando? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Não importa, tem manifestação, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem doença, Covid, tem desemprego, pode vir, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Deus que nunca desamparou o seu povo, Ele não há de desamparar agora. Você que está se sentindo desamparado, acredite nisso, creia. Em terceiro lugar e último, por que nós devemos confiar na providência de Deus, um caráter de Deus, um caráter providencial? Por que nós devemos entender como nós funcionamos, que nós oscilamos, e não ter nenhum tipo de dificuldade, não ter medo, nem ficar acovardado e nem ficar espantado? Porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. E eu quero dar 2 frisos nessa frase. O Senhor Deus é contigo. Aqui a expressão hebraica vai me mostrar que Ele é o Deus que governa todas as coisas, e Ele é o Deus que não mudou. Ele não mudou em sua essência. E o segundo friso é onde quer que andares. Talvez você tenha andado em lugares extremamente complicados. A sua cabeça talvez esteja vagueando por lugares que você não vê mais uma luz no fim do túnel. Talvez você está passando às vezes por um momento até de tranquilidade. Mas olha só que Deus, Ele não faz distinção de lugares. Ele falou com Josué: não importa onde você andar, eu vou estar contigo. E essa palavra a gente pode tomar para nós também. Não importa a situação que você esteja, talvez estressado, talvez com depressão, talvez com síndromes de pânico ou qualquer outra coisa, talvez com Covid. Você que está nos assistindo em casa, talvez você está com Covid, ou tem algum familiar, algum parente, ou algum conhecido que está com Covid. Não importa qual a situação, Deus é contigo aonde quer que você ande. E nós temos essa viva convicção, porque o Deus é o mesmo, é o Deus que controla todas as coisas. E o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amados, como é bom a gente poder compreender essa verdade. Obviamente, tudo isso foi falado para Josué. Só que isso também é uma verdade para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem que Ele estava dizendo? Para a igreja que estava sendo formada ali, para aquele comissionamento de pessoas. E talvez muitos ali estavam com medo, e talvez essa palavra fosse também oportuna para aqueles que estavam com medo. Eu não estou mandando, então vá, seja forte, seja corajoso, não tema, não te espante, porque se você for pregar o Evangelho, eu estarei com você, aonde quer que você esteja.
Ah, mas o lugar onde eu trabalho, eu não consigo pregar o evangelho. Pois pregue. Mas eu tenho medo de ser ali, de alguma forma, tolhido. Não fique com medo. Ah, mas em casa eu não tenho voz, quem fala mais alto lá é o fulano. Não importa. Pregue o amor do Senhor. Deus vai sempre dar oportunidade. Pregue o evangelho. Então essa palavra é extremamente oportuna para nós também. Até porque, voltando, e aí já terminando esse momento devocional, naquele exemplo que eu dei da corrida de bastões, Moisés entregou o bastão, morreu. O bastão tinha que cair na mão de outra pessoa, caiu na mão de Josué. Trazendo para as nossas realidades, o Senhor Jesus cumpriu o seu chamado, a sua obra. Foi se encarnar, foi se humilhar, foi morrer numa cruz, foi ressuscitar. E agora o bastão foi entregue na minha e na sua mão. Agora a gente que deve correr o restante da pista, da maratona. Agora é um momento que a gente também assume responsabilidades e entende que nós somos igreja. E se por um lado a nossa sociedade está tão complicada, sendo otimista, a gente pode entender que é o momento mais oportuno para se pregar o evangelho. Porque aonde há caos, ali há uma oportunidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso vale também para o momento de crise. Onde tem crise, nós podemos levar esperança. E o que eu quero deixar para você, irmão, irmã, que está aqui presente, que está nos acompanhando pelo YouTube, você tem um chamado. Não há aposentadoria cristã. Paulo, quando ele disse, combati o bom combate, não é que ele parou de pregar o evangelho, é que ele já estava sendo entregue para a morte. Ele não falou, olha, eu já estou muito velhinho e não quero fazer nada. Ah, eu já cumpri meus 30 e tantos anos. Não. Paulo já estava numa situação de morte. Não há aposentadoria, porque o evangelho é extremamente importante para qualquer era, para qualquer situação, e você, como uma pessoa às vezes mais amadurecida, você precisa ser luz nesse mundo. Por isso, seja forte, seja corajoso, não tema, e não fique espantado. Quando você vê tudo aquilo que está passando nos jornais, na internet, fala assim, olha, eu tenho a solução, eu conheço a solução, eu posso pregar para essa pessoa, eu posso mostrar qual é a verdade. A gente precisa ter esse sentimento de que as nossas vidas são instrumentos poderosos na mão do Senhor. Quem poderia imaginar que pedrinhas na beira do rio poderia derrubar um gigante? Quem poderia? Um gigante que tinha um escudeiro. Quem poderia imaginar? Que usava um capacete, mas aquela pedra foi precisa. Quem poderia imaginar que você pode ser um instrumento de transformação na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na igreja, no seu país? Assuma a responsabilidade. Depois dessa palavra, Josué assumiu a responsabilidade. E o povo foi conduzido da forma que Deus determinou.
você pode ser um grande instrumento na mão do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Senhor, porque em muitos momentos nós não olhamos o seu caráter providencial. Em muitos momentos, ó Deus, nós não olhamos também, ó Deus, para nós mesmos. E às vezes a gente fica acuado nos deméritos que temos. E de fato, ó Deus, não somos merecedores de tal graça, mas o Senhor dispensou sobre nós a sua misericórdia e graça e nos tornou dignos. Mas acima de tudo, ó Deus, nós queremos também lembrar que o Senhor está andando do nosso lado em todo o tempo. Alguns já estão gozando dessa companhia por décadas. Outros por alguns momentos ainda, alguns anos, ou talvez meses. Mas nós temos a certeza no nosso coração de que o Senhor jamais vai nos desamparar, jamais vai nos deixar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que o Senhor possa fazer com que as nossas vidas sejam instrumentos poderosos nas suas mãos. Cuida, Senhor, cuida daquele que está desanimado em pregar o Evangelho. Cuida, Senhor, daquele que está, ó Deus, desencorajado. Cuida, Senhor, daqueles que têm medo, que estão espantados. Renova o espírito deles, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, ser um instrumento, assim como foi o seu servo Josué, para mudar, para poder fortalecer uma nação inteira. Abençoe, Senhor, cada um desses irmãos. Abençoe as nossas vidas, a minha vida também, ó Pai. Cuide, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Amém.